A mixagem começa no arranjo. Eu ouço muito 50 Cent. E 50 Cent, o primeiro álbum dele, de lançamento major, foi em 2003. O segundo álbum, 2004. Isso aí já faz 20 anos. E se você der play em qualquer música de qualquer um desses dois álbuns agora, eu te garanto que vai bater muito melhor do que 60% das músicas que você ouve hoje. Mesmo hoje tendo muito mais ferramentas, tecnologia e disseminação disso tudo pelo mundo. E por quê? Por que soa tão bem? É porque é muito bem mixado? É, mas não é só por causa disso. Porque hoje em dia também tem muita música muito bem mixada. Mas qual que é a diferença, então, entre os dois? Se isso está bem mixado e isso está bem mixado, por que esse soa melhor do que esse? Porque não é só a mixagem que determina a sonoridade de algo. Essa frase aqui eu aprendi do meu mentor, Sérgio Santos. E ele falou pra mim, Bori, a mixagem começa no arranjo. Isso aí virou uma máxima. A mixagem começa no arranjo. E os arranjos do 50 Cent, eu tô usando 50 Cent como um exemplo, tá? Dr. Dre é um outro exemplo, que também produziu muita coisa do 50 Cent. Eminem também é um exemplo. Mas, por exemplo, no rock, você tem outros exemplos disso, de músicas de 20, 30, 40 anos atrás, que soam melhor do que músicas de hoje. No pop, você tem muitos exemplos de músicas de 20, 30, 40 anos atrás que batem, soam melhor. Então, quero trazer esse olhar mais analítico e científico de mixagem para a experiência do ouvinte, do leigo, do consumidor que está ouvindo ali para fins de entretenimento. O que é esse bater bem, soar bem? E como que o arranjo influencia o resultado final da mixagem, do que a gente chama de mixagem, que é a qualidade sonora daquela gravação. Então, um som, por exemplo, tem aqui na minha playlist várias músicas do 50 Cent, vou deixar aqui na descrição o link da minha playlist. Se chama Bad Body. E são só as músicas mais bad boy. Música boa de trem, é o que eu ponho quando eu acordo. Pra dar o clima do dia. É o que eu escuto quando eu corro, quando eu faço exercício. É minha vibe. É predominantemente rap e trap. E de 90 a 2024 tem isso, né? Acho que de 93 a 2024 é isso que tem. Mas você escuta qualquer música do 50 Cent que tem aqui. Que isso, fera? Que isso? O bagulho é muito bem preenchido. É muito cheio. É muito rico. O bagulho é muito cheio. É muito bem preenchido. E é muito limpo. Então, qual é a ciência por trás desse cheio, preenchido, que é basicamente a mesma coisa, e limpo? Vamos lá. A mixagem começa no arranjo. Então, quando a gente tá falando do arranjo, a gente tá falando das diferentes camadas simultâneas que estão acontecendo na música. A gente tá falando das camadas e da distribuição dessas camadas melodicamente em diferentes oitavas e da instrumentação. Então, você tem uma guitarra, um piano, um baixo, hi-hat, bumbo, caixa, percussões, basicamente. Isso é um exemplo de instrumentação. Esses são os instrumentos que estão rolando simultaneamente durante a música. Então a gente tem essas camadas todas. E se todos esses instrumentos tiverem muita informação redundante, ou seja, muita informação sonora que ocorre na mesma região de frequências, o nosso som começa a ficar congestionado. E é justamente isso que a gente não encontra nas músicas do 50, por exemplo. Mas isso aí serve para qualquer música bem mixada.
a gente fala que tá muito bem preenchido, que tá muito cheio, mas não que tá confuso e não que tá congestionado, muito pelo contrário. No seu arranjo, na sua composição, você precisa buscar encaixe ao invés de sobreposição. Então, o que acontece? Muitas vezes o cara compõe e ele, compõe um monte de linhas melódicas, então ele tem 4, 5, 6 instrumentos melódicos acontecendo ao mesmo tempo, fica congestionado. Ou ele compõe menos linhas melódicas, tá? Baixo, guitarra, piano, 3 instrumentos, super tranquilo, advogável. Porém, ele coloca muita coisa acontecendo nas mesmas oitavas, sem perceber. Então, às vezes, o piano e a guitarra dele estão rolando na mesma oitava. Então, tem muita informação redundante. Então, é importante distribuir os nossos instrumentos em oitavas diferentes. E não só distribuí-los e ter as notas em oitavas diferentes, mas também tocá-los de forma diferente. A forma que você toca resulta num timbre diferente. Ou se você não toca, o VST, o timbre em si, tem que ter uma característica diferente. Porque se você toca um piano porradão, trem, ele tem agudo pra caramba. Mas se eu toco o mesmo piano levinho, din, 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 é a mesma nota soando de outra forma. Em vez de trem, ele fica din, din, din. Então, você consegue tocar uma nota, mas encher ela de harmônicos agudos, trem, e ele ganha um caráter muito mais percussivo do que, por exemplo, você tocar ele leve. Então você começa a criar separação entre os elementos da música pelo timbre, pela forma de tocar e pela composição. É isso que quer dizer a mixagem começa no arranjo. A forma que o instrumento é tocado, o timbre que o instrumento tem e a linha melódica que ele toca em relação aos demais instrumentos é o início da mixagem, é a matéria-prima. Se eu te pedir para fazer um picadinho de carne e eu te der um frango, quando que vai sair um picadinho de carne dessa merda? Nunca. Tu me deu frango. A matéria-prima afeta o resultado final. Oh, pasme, você músico. Você acha que os profissionais são bruxos. Pô, eu tenho guitarra. Por que a minha guitarra não soa que nem a dele? Não é só a mixagem. Não é só o equipamento. É a forma que você tá tocando. Eu tenho aqui na minha playlist, tem uma sequência aqui, ó. 50 Cent, Straight to the Bank, Window Shopper, I'll Whip Your Head, e aí vem Locked Up do Akon. E aí depois volta 50 Cent, Just a Little Bit, Get in My Car, Position of Power. As músicas do 50 e a música do Akon, que é ótima por sinal, Locked Up é uma ótima música, basicamente a mesma instrumentação, mesma timbragem, mesmo BPM, é baixo, piano, vocal e alguns efeitos, um synth ou outro, talvez uma guitarra. Essas 7 músicas que eu te falei aqui, todas têm basicamente a mesma instrumentação. Piano, baixo, guitarra, synth, efeitos e voz e bateria. A música do Akon não bate tão bem quanto a do 50. O timbre de piano não é tão pá. O piano não é tão bem tocado e a mixagem também não é tão pá. Olha a diferença de impacto.
As do 50 são muito mais altas e muito mais limpas. Então, existe uma separação sonora entre os diferentes elementos que compõem a música. Isso vem muito do timbre, e o timbre é muito afetado pela forma que você toca. A gente já viu que você consegue deixar um timbre mais macio, só pela forma que você toca. E você começa a criar ordem, separação, a limpeza. Quando a gente ouve, fala, caraca, o negócio tá limpo. Também, lógico, a qualidade da gravação, mas é também essa separação em oitavas e de timbre que começa no arranjo e que termina com a mixagem. É muito mais fácil deixar um negócio porradão quando o arranjo é lindo. E uma diferença aqui, específica aqui do caso do 50, do caso do Dr. Dre, que se diferencia também, se destaca muito de outros sons, é que eles contratavam músicos profissionais. Então uma guitarra na sua mão e a guitarra na mão de um guitarrista puta foda profissional é diferente. O mesmo instrumento soa melhor na mão dele, ele toca melhor. E as linhas melódicas que ele vai compor vão ser mais interessantes. Então isso aí tem um efeito composto. Porque você tem um baixista, você tem um pianista profissional tocando em cima da linha de baixo de um baixista profissional, com uma melodia de guitarra tocada em cima por um guitarrista profissional. Então, e você tem um produtor por fora supervisionando isso tudo e selecionando e dirigindo, falando, não, toca mais assim, não, faz um negócio mais simples, não, faz um guiando isso tudo e escolhendo o que entra e o que sai da música. Diferente de hoje, que geralmente você tem um beatmaker que geralmente não toca nada e que tá só sampleando uma coisa aqui, uma coisa ali, ou tocando tudo no VST e não vai bater do mesmo jeito, não tem a mesma magia quando você dá o play. É outro estilo musical, é outra época, ok, beleza. Mas aqui a gente tá tentando entender, porra, o que faz isso soar bem, o que faz isso soar mal. Pegando um gancho também do vídeo anterior, onde eu falei sobre saturação, olha que maneiro. Nessa música aqui, ó, Get in My Car. Essa é muito boa. Olha só um swing de malandro. Você tem o baixo bom, bom, borom, porom, pom, pom, porom, porém, pom, pom. E aí umas 4 oitavas acima, você tem a guitarra. Aí você tem batera e voz, só. 4 instrumentos, basicamente. Se você contar a bateria como um. Então você tem 4 camadas de ação acontecendo. Cada uma muito bem tocada, com um timbre muito limpo e muito bom, muito rico. E cada um executando uma linha, uma composição muito boa. Beleza, em termos de mixagem, a gente tem 4 camadas. Ou seja, a gente tem muito espaço. Não tem muita sobreposição. Não tá congestionado. Tá muito limpo. Mas espaço demais também pode soar um pouco vazio. Então olha que magia, que coisa linda. Quando você tem 4 elementos só na mix, é muito gostoso quando você, por exemplo, põe saturação na master. Você tem muito espaço para saturar na master, para preencher aquilo com mais harmônicos, para deixar aquilo mais harmonicamente denso. Quando você já tem uma composição que é muito harmonicamente densa, que tem guitarra 1, guitarra 2, teclado 1, teclado 2, violino, isso, aquilo, você tem um monte de elementos, quando você satura, você não traz uma riqueza que você traz quando você satura uma master que tem poucos instrumentos. Então, quando você tem pouco instrumento, você consegue deixar... É muito mais fácil deixar algo porradão
e deixar algo muito claro quando você tem pouca coisa. Você consegue deixar todo mundo alto, porque são poucas coisas. É muito fácil deixar 4 elementos muito claros e destacados do que deixar 24 elementos claros e destacados. Porque com 24 elementos, você tem muita sobreposição e muita congestão. Você só tem 8 oitavas pra tocar. E, pô, a oitava subgrave, né, o baixo, as fundamentais estão ali em 50, 60, de 50 a 100. Mas de 20 a 40, tu não tem notas tocando mesmo. Então, 2 oitavas ali de grave. Depois, pô, de 200 a 400, 400 a 800 são as fundamentais das melodias. E a voz ocorre em cima de tudo de 100 pra cima, mas com muita informação em todas as regiões. No agudo, a boca, a clareza toda da boca tá lá. Os médios tá muito presente, porque todos os harmônicos dos graves estão ali nos médios. Então a voz, ela tem muitas camadas de relevância. Tu não pode matar nenhuma área da voz. Mas quando você tem, 4 instrumentos só, é muito fácil deixar aquilo porradão. Se forem timbres muito bons, se forem muito bem tocados, se a composição é muito boa, a captação é boa, quando chegar a hora de mixar, você vai conseguir fazer bruxaria. Você vai conseguir deixar o negócio muito foda. Você vai conseguir deixar porradão. Então escutem esses álbuns do 50 Cent. Vou deixar o link aqui da minha playlist pra vocês ouvirem. Tudo que tem na minha playlist é o fino do fino da mixagem ou da composição em geral. Isso aqui não é uma playlist de referências de mix master, apesar de que 80% delas são. Isso aqui é meu gosto pessoal, que eu gosto de ouvir. Então, vou deixar o link aqui pra vocês e também o link dos cursos. Vocês querem melhorar? Você faz música, eu sei que você faz música, você não estaria aqui se você não fizesse música. Quer melhorar a qualidade das músicas que você faz? Faz meus cursos, ou o curso introdutório. Pô, Boris, já fiz o curso introdutório, o idioma da mixagem. Já aprendi os conceitos e fundamentos. Dá um passo um pouquinho maior, você está pronto para o nível avançado. Os cursos avançados, curso avançado de mixagem de voz e o curso avançado de mixagem de instrumentos. São cursos de mixagem e masterização. E eu ensino a mixagem e masterização completa, mas o enfoque do mixagem de voz é lógico voz, e o outro tem um enfoque maior na mixagem de instrumentos, tá bom? Vou deixar também o curso A Fórmula das Melodias. Esse é brabo. Que é o meu curso de composição e de produção musical voltado para quem compõe no computador. Eu não vou te ensinar a tocar instrumento. Vou te ensinar a compor com teoria musical e no piano no computador, tá bom? A Fórmula das Melodias. Ok? Me acompanha no Instagram. Comenta o que você achou, o que você curtiu. Se faltou alguma coisa, eu quero saber o que você acha disso tudo que eu falei. E deixem sugestões também nos comentários de músicas porradonas. Ok? Tamo junto, produtores. No topo.